Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais um conjunto de aulas sobre raças para a produção de leite a pasto. Aprenda como escolher a raça ideal. Esse conjunto de aulas vai ser baseado no e-book, um livro eletrônico que eu tenho sobre raças para a produção de leite a pasto. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação, tá? Então, raças para a produção de leite a pasto, aprenda como escolher a raça ideal. Esse é um e-book eletrônico que eu vou falar sobre ele agora através de aulas. Então, pessoal, o primeiro ponto que devemos definir ao se iniciar uma criação de gado de leite é qual raça ou qual cruzamento nós vamos utilizar. Esse é o ponto principal. Você que está começando a sua criação de gado de leite, você que já tem muito tempo que mexe com gado de leite, será que a raça que você utiliza está adequada ao seu sistema de produção? Será que você escolheu a raça correta? Será que você fez a escolha correta? Você vai descobrir com esse conjunto de aulas. Ou você que está iniciando a criação de gado de leite, qual a raça que você deve escolher? Você vai aprender. Então esse é o primeiro ponto a definir. Qual raça ou qual cruzamento nós vamos utilizar. O manejo da fazenda, o manejo da sua fazenda e o nível tecnológico a ser adotado é que vai definir a raça a ser escolhida. Como assim, professor? É lógico. Se o manejo, como é que é o manejo da sua fazenda? É um manejo mais rústico? É um manejo mais simples? É um manejo mais comum? Você tem que buscar uma raça que se adapta, uma raça que se adeque a esse manejo. Não. Como é que é seu manejo? É um manejo mais tecnificado? Eu estou numa região que tem várias bacias leiteiras, o preço do leite é muito alto, o preço da ração é baixo, então eu escolhi um sistema de produção mais tecnificado. Meu manejo é um manejo de alto nível, então eu vou utilizar raças que produzem mais leite, que estão mais adaptadas a esse manejo, né, de alto nível tecnológico. Então, o manejo, o nível tecnológico a ser adotado que vai definir a raça que você vai escolher. Seu manejo mais comum, mais simples, uma raça mais rústica. Um manejo, se você tem um manejo melhorado, um alto nível tecnológico, você vai escolher uma raça que produza mais leite. Então, tudo vai estar definido, a escolha da raça, vai estar em função do seu manejo e do seu nível tecnológico, tá? O nível tecnológico ele pode ser dividido em muito alto, alto, médio e baixo. Cada fazenda é considerada como um sistema de produção diferenciada. Cada fazenda vai adotar um nível tecnológico, e esse nível tecnológico ele pode ser medido através da produção de leite das vacas. Então, cada fazenda é considerada como um sistema de produção diferenciado. Cada fazenda vai adotar um nível tecnológico de acordo com o seu manejo, de acordo com o seu sistema de produção. Eu tenho um sistema de produção mais rústico, eu vou utilizar vacas mais rústicas, com um nível de produção mais baixo, que se adaptam a esse sistema de produção. Eu tenho um sistema de produção mais tecnificado, eu vou utilizar vacas que produzem mais leite, que estão adequadas ao meu sistema de produção. Então, o nível tecnológico depende do desempenho dos animais existentes e das tecnologias usadas na fazenda. Então, se eu tenho um manejo mais rústico, eu tenho que utilizar vacas com desempenho que se adaptam a esse manejo mais rústico. Se eu tenho um manejo mais tecnificado, eu tenho que utilizar vacas adequadas a esse manejo. E esse nível tecnológico pode ser estimado pela média de produção de leite das vacas por lactação, litros vaca dia ou litros vaca, a média de produção de cada vaca durante a sua lactação. Então nós temos aqui, um nível tecnológico muito alto. É aqueles que eu quero vacas com produção acima de 8.000 kg de leite por lactação, ou seja, vacas com média aí acima de 27 litros de leite por dia. Então esse é um nível muito alto, tá? Então seria esse sistema aqui, eu quero criar holandesa pura. São vacas que produzem em média acima de 27 litros por dia, vacas de alta produção. Um nível alto, eu quero vacas com produção variando de 6.000 a 7.000 kg de leite por lactação. Pessoal, uma vaca leiteira, ela produz leite, uma boa vaca leiteira produz leite por 10 meses.
São 305 dias produzindo leite. Então essa lactação é um período de 305 dias. Se eu pegar, por exemplo, 8.000 quilos de leite e dividir por 300 ou 305 dias, vai dar acima de 27 litros de leite. Então eu peguei essa produção aqui, a produção dela em 305 dias, tá? Então ela produziu 6.000 quilos de leite ou 7.000 quilos de leite por lactação, ou seja, vacas com média de 20 a 23 litros por dia. Então esse é o nível alto. Nível médio, eu quero vacas produzindo aí 3.500 a 4.500 quilos de leite por lactação, ou seja, vacas de 11 a 15 litros de leite por dia, que produzem 11 a 15 litros. E eu tenho baixo nível tecnológico, vacas com produção abaixo de 3.000 quilos de leite por lactação, ou seja, vacas com produção menor que 10 litros de leite por dia. Então, esses são os níveis tecnológicos. Se eu quero um nível muito alto, eu quero vacas com produção acima de 27 litros de leite. Então o seu nível tecnológico é muito alto. O seu manejo tem que ser um manejo muito bom, tá? Para você poder dar condição para essas vacas produzirem 27 litros de leite. Tem que ter um conforto térmico muito bom, condições climáticas muito boas, alimentação, um alto teor de concentrado para a vaca produzir 27 litros de leite por dia. Tem que ter muita ração concentrada. Vacas que comem até 10 kg de ração por dia. Então esse é o sistema muito alto, tá? Ah, professor, isso aqui não tem no Brasil. Tem. Existem regiões que fazem confinamento de vacas leiteiras. Sul do país, sudeste, né? Então existem regiões que o sistema de produção é esse aqui, ó. Mas como é que é o sistema de produção? Eu estou na região que o preço, para ter esse sistema aqui, ó, eu estou na região que tem vários laticínios, o preço pago pelo litro de leite é um preço bom, um preço alto, tá? Porque os custos de produção aqui também são mais altos. Eu tenho que estar na região que o preço da ração concentrada, o preço dos grãos, do farelo de soja, eu tenho muito subproduto disponível, então o preço da ração vai ser mais barata para poder produzir um leite também não muito caro, tá? Então eu estou numa região que proporciona uma alimentação mais barata devido ao alto uso de subprodutos, coprodutos. Então eu consigo produzir um leite também mais barato porque o preço da ração é mais barata e o preço pago pelo litro de leite é alto. Então esse sistema aqui ele é viável em algumas regiões que tem vários laticínios que pagam um preço maior pelo litro de leite e regiões onde tem uma oferta de grãos e subprodutos, coprodutos da indústria que eu posso utilizar na ração dessas vacas. Então é uma situação muito particular, não são todas as regiões do Brasil que vão apresentar essa situação aqui, mas algumas regiões, sul e sudeste, você consegue tirar leite nesse sistema, confinando vacas. Um nível alto também vai se assemelhar a isso aqui, vacas também de alta produção. Um nível médio já começa a partir para uma produção também a pasto, já pode produzir esse nível médio aqui a pasto, suplementando os animais com uma boa pastagem, um bom manejo de pastagem, suplementando os animais com ração concentrada, você já consegue produzir no nível médio e nível baixo um sistema a pasto. O nível baixo seria um sistema a pasto com um baixo teor de concentrado, então é para a região que o preço da ração é muito caro, O nível baixo já seria uma produção mais a pasto com um baixo fornecimento de concentrado. Repetindo, é para regiões que o preço da ração é muito caro, o preço pago pelo litro de leite é baixo, tá? Então você quer um sistema mais rústico de baixa produção. Então eu quero vacas mais adaptadas a essa produção a pasto. Então o Brasil tem todos esses sistemas de produção aqui, ó, desde o muito alto até o baixo. No Brasil você vai encontrar todos esses níveis tecnológicos, desde o muito alto até o muito baixo, tá? Então a escolha da raça, pessoal, é muito mais importante do que se imagina, tá? E a raça ela deve ser adequada e adaptada ao sistema de produção proposto. Isso é fundamental, não pode esquecer. Não adianta você querer criar holandês e jogar lá num sol de 50 graus sem fornecer ração que ela não vai produzir. Então você escolheu a raça errada. E não adianta também você pegar um animal meio sangue
e jogar num confinamento, que ela não vai produzir também, você vai estar investindo muito numa vaca que não tem genética para produzir. Então a raça ela deve ser adequada ao sistema de produção. É aquela história da Ferrari na terra, né? Você não vai pegar uma Ferrari que é um carro, uma máquina, tem alto desempenho, você não vai colocar uma Ferrari na estrada de chão, que ela não vai render. A mesma coisa da holandesa, você não vai pegar a holandesa, uma vaca que tem um alto potencial de produção de leite, e colocar num braquiária seco, que ela não vai produzir leite. A mesma coisa, você não vai pegar uma Toyota Bandeirantes, que é para andar em estrada de chão, você vai colocar num asfaltozão de melhor qualidade, porque ela não vai ter função, tá? É um carro para andar em estrada de chão. A mesma coisa é para vaca, as vacas de baixo potencial, que são adaptadas, são rústicas para produção a pasto, num sistema de baixo manejo. Você vai colocar ela no confinamento, ela não vai render aquele investimento que você fez. Então, os dois exemplos valem aí, em termos de raça adequada ao sistema de produção. O sistema de produção foi o que eu falei, comecei a falar já lá atrás. Vai ser definido pelas características da região. Definida pelo quê? Preço do litro de leite. A sua região, como é que é? Tem um laticínio só? Você fica refém do preço desse laticínio? Ele sobe, desce, o preço pago é muito baixo? Não adianta você investir nisso aqui. Ó. Se o preço do litro de leite é baixo na sua região, não vai adiantar você investir nisso aqui. Porque isso aqui tem um custo de produção mais alto para produzir. Então tem que ser uma coisa mais a pasto. O preço da ração concentrada, como é que é? Tem abundância aí de grãos, subprodutos, coprodutos da indústria? Se o preço do litro for alto e o preço da ração for baixa, eu posso optar por isso aqui. Porque eu vou conseguir fazer uma ração mais barata. E aí, o preço do litro de leite é alto, o preço da ração é baixo, eu posso optar por um animal que produza muito leite, que eu vou conseguir fazer uma ração mais barata. Como é que é o clima? O clima é quente, no Brasil todo o clima é quente. Existem algumas regiões que o clima é mais frio. Mas eu posso fazer um confinamento desse aqui, ó, e climatizar esse galpão todo, dando um conforto térmico para essas vacas. Então isso não tem problema. Só a mão de obra para esse sistema aqui, ó, tem que ser muito mais especializada. Porque são vacas que demandam mais manejo, um manejo maior. Então a mão de obra especializada, eu parto por isso aqui. A mão de obra menos especializada vai ser o sistema mais rústico. E a sua capacidade de investimento, olha só, isso aqui demanda muito mais investimento do que uma produção a pasto. Então, o seu sistema de produção, ele vai ser definido pelas características da região e do produtor. Se o preço do litro de leite for alto, o preço da ração for baixa, o clima favorável, mão de obra especializada e o produtor tem uma alta capacidade de investimento, ele pode partir para o sistema de alto a muito alto nível tecnológico. Agora, se o preço do litro de leite é baixo, o preço da ração é alta, o clima é desfavorável, mão de obra não especializada e baixa capacidade de investimento, tem que ser um sistema mais rústico, um sistema de baixo nível tecnológico, mais a pasto, para ser viável. Entendeu como é que o sistema de produção vai influenciar na raça que você vai escolher? E o conceito de raça ideal? Existe uma raça ideal? Não existe uma raça ideal. Não existe, assim como também não existe um capim ideal, assim como não existe uma ração ideal. Então não existe raça ideal. Nós esperamos o quê? Uma raça ideal para todos os sistemas de produção, um animal que se adapta a todos os níveis de produção, todas as fazendas, um animal bastante rústico, que tolere todos os erros de manejo. Não existe isso, não existe raça ideal. Existe uma raça que vai se adaptar ao seu sistema de produção, tá? Então não existe uma raça ideal, não existe raça melhor que outra. Existem raças que se adaptam melhor a um determinado nível tecnológico, raças indicadas para um nível tecnológico diferente, raças que vão se adaptar melhor ao seu sistema de produção, ao seu mercado. Então não existe uma raça ideal que atenda todo tipo de sistema de produção e nível tecnológico. Não tem. Existem raças mais indicadas para cada nível tecnológico. O que existe é uma raça que vai se adaptar a cada sistema de produção. São raças mais adaptadas ao seu manejo, tá? E como é que você vai medir isso aí? Através do seu lucro. Você tem que estar ganhando dinheiro com aquela raça. Aquela raça tem que ser viável, ela tem que produzir lucro para você.
Vamos entrar agora nas principais raças de bovino de leite. Então nós temos aqui as principais opções: raças europeias especializadas em produzir leite, raças de dupla aptidão, raças zebuínas leiteiras e a raça sintética chamada de girolando, que é um cruzamento entre a raça holandesa e a raça Gir, tá? Então por isso tem esse nome, Gir holandês, girolando. É 5/8 holandês, 3/8 zebu. E tem os animais mestiços, né, que predominam em nossas fazendas. São animais provenientes geralmente do cruzamento do animal europeu com raça zebuína. São chamadas vacas mestiças, com os variados graus de sangue aí, meio sangue, 3/4, 5/8, tá? Vamos começar falando sobre as raças europeias especializadas em produzir leite. São essas aqui as principais, né? A raça holandesa, a raça que mais produz leite no mundo, a raça pardo suíço leite, que tem a linhagem pardo suíço corte, a Jersey, a pequena Jersey, a Guernsey, a raça Ayrshire e a sueca vermelha e branca. As raças europeias, pessoal, todas as raças europeias, elas vão apresentar essas características positivas aqui, ó. Um alto potencial genético para a produção de leite, porque tem um maior tempo de seleção, são raças selecionadas há muitos e muitos anos para altas produções de leite. Animais com alta persistência de lactação. O que é uma alta persistência de lactação? São vacas que seguram a produção de leite. São vacas que produzem leite durante 305 dias, durante 10 meses, e conseguem segurar essa produção. Uma vaca leiteira, ela atinge o pico de produção de leite por volta dos 2 meses. Após o parto, ela vai atingir o pico de produção aos 60 dias. E após o pico, a tendência é que a vaca comece a cair a produção. Uma vaca persistente, ela segura essa produção, a queda não é muito drástica, a queda não é muito grande. Então as raças europeias apresentam uma boa persistência de lactação, ela segura a produção de leite, não deixa cair. Tem uma lactação longa, produz leite por 10 meses, 305 dias. Isso são características de raças europeias. Olha lá, o que é persistência de lactação? A taxa de decréscimo da produção após o pico de produção é baixa. O ideal é que a vaca ela tenha uma queda de produção mensal após o pico menor que 10% ao mês. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Nesse gráfico mostra, ó, após o parto da vaca leiteira, a produção de leite começa a aumentar. Geralmente atinge o pico de produção. O que é o pico de produção de leite? É a produção máxima de leite que a vaca vai produzir na sua lactação. Uma boa vaca leiteira, ela atinge um alto pico de produção. O pico de produção é atingido 2 meses após o parto. Então, geralmente, 2 meses após o parto, a vaca atinge o seu pico de produção, a sua produção máxima. Uma boa vaca leiteira vai atingir um alto pico de produção de leite. As raças europeias especializadas, elas têm potencial genético para produzir muito leite. Geralmente tem um alto pico de produção de leite, uma alta produção de leite. Então, o que é a persistência de lactação? É justamente isso que essa vaca está mostrando aqui, ó. Após atingir o pico de produção, a queda na sua produção é menor que 10% ao mês. Por exemplo, essa vaca atingiu um pico de produção de 22 litros de leite. Vou dar um exemplo, né? No terceiro mês, a queda, ela produziu 20 litros. Ou seja, caiu só 10%. Uma boa vaca é uma vaca que tem uma queda baixa da produção, menor que 10% ao mês. Essa vaca aqui, ó, essa vaca 3, ela tem um baixo potencial de produção de leite. Olha lá, ela atingiu um pico de produção pequeno e a queda foi grande após o parto. Então, as vacas europeias, elas têm uma alta persistência de lactação. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa vaca mimosa aqui, ó, ela atingiu, o pico de produção dela foi no segundo mês de lactação, ela produziu 22 quilos de leite no pico de lactação. O pico de lactação é a maior produção de leite durante a lactação. Geralmente ocorre no segundo mês, aos 60 dias após o parto. Então, no segundo mês, essa vaca mimosa produziu 22 quilos de leite. Foi o pico de produção dela. No terceiro mês, ela produziu 20 litros de leite. Vamos calcular a persistência de lactação dessa vaca. Olha lá,
eu pego a produção dela no seu terceiro mês. Olha lá, eu pego a produção dela no terceiro mês, que foi 20 litros de leite, e pego a produção dela no pico, que foi 22. Eu pego a produção no terceiro mês, 20, divido por 22 vezes 100. Essa vaca apresentou uma persistência de 90,9%, ou seja, a queda dela, a queda de produção foi menor que 10%. Isso significa que essa vaca é uma vaca persistente, tem uma boa persistência de lactação. Uma vaca que não tem boa persistência, ela iria cair de 22 para 15, para 10. A queda seria muito grande. Então, vacas persistentes, olha lá, essa vaca aqui, ó, ela teve a persistência de 90%. Vacas persistentes são acima de 94%. Alta persistência de 90% a 94%. Essa vaca tem uma alta persistência. Ela atingiu 90%, está entre 90% e 94%. Média persistência de 80% a 90% e baixa persistência abaixo de 80%. Aí você pergunta, professor, qual a importância de uma vaca com boa persistência de lactação? Eu vou te mostrar agora. Eu tenho um exemplo aqui de uma vaca muito persistente, uma vaca com alta persistência, média persistência e baixa. Todas elas pariram e no primeiro mês produziram 15 litros de leite. Eu fiz o controle leiteiro e medi o leite. Todas elas produziram 15 litros de leite no primeiro mês após o parto. No segundo mês, todas elas produziram 20 quilos de leite. Foi o pico de produção delas. Só que essa aqui é muito persistente e essa tem uma baixa persistência. Após o pico, essa produziu 18 litros e essa produziu 14, porque ela tem uma baixa persistência, ela não segurou a produção, a queda foi maior. E essa aqui foi caindo, ó, foi caindo. No 10º mês ela estava produzindo 1,2. Essa aqui no 10º mês estava produzindo 12, olha a diferença, porque é uma vaca com boa persistência. No final, essa teve uma média mensal de 15 litros de leite. Essa teve uma média mensal de 7 litros de leite. E a produção total dela na lactação de 305 dias foi de 4.700 litros de leite. Essa produziu só 2.400. No final, essa vaca foi mais rentável do que essa vaca aqui, porque ela produziu mais leite. Então, isso que é a importância de uma vaca persistente. Ela vai produzir mais leite por lactação, uma média de produção maior, vai produzir altas produções. Aí até o último mês de lactação, essa vaca estava produzindo 10 litros de leite, 12 litros de leite. Ó. Então, as raças europeias, holandesa, Jersey, Guernsey, apresentam uma alta persistência de lactação. Tá? Raças zebuínas apresentam uma baixa persistência. Ok? Então, vacas boas estarão produzindo no 10º mês de lactação o equivalente a 60% do leite produzido no pico. E a queda mensal na produção de leite deverá ser menor ou no máximo 10% ao mês. Foi aquele exemplo que eu dei. Se a vaca produziu 22 quilos no pico, ela tem que cair para no máximo 20 no outro mês de lactação. Tá? Outra vantagem das raças europeias é que elas ordenham o bezerro, a ordenha dela pode ser feita sem bezerro ao pé. A vaca holandesa não precisa, as raças europeias, não só a raça holandesa, como a raça Jersey, Guernsey e outras raças europeias, não precisam do bezerro ao pé para descer o leite. Elas descem um leite sem bezerro ao pé. Isso deixa a ordenha mais rápida, mais funcional, mais higiênica, mais fácil. Então, essas raças europeias não precisam do estímulo do bezerro para descer o leite. Olha só, aqui eu posso fazer um sistema de ordenha, né, onde o modelo da sala de ordenha é um modelo espinha de peixe. Por quê? Porque eu não preciso do bezerro estar pegando o peito da vaca aqui, ó. Então, para raças europeias especializadas, eu posso usar uma sala de contenção de ordenha tipo espinha de peixe, que vai facilitar muito a ordenha, porque a vaca fica mais próxima aqui do ordenhador e facilita. Essa ordenha vai ser mais higiênica, porque não precisa do bezerro ao pé. Outra vantagem, isso é uma grande vantagem, pessoal. Ordenhar sem bezerro ao pé é uma grande vantagem. A ordenha fica mais rápida, mais higiênica, mais dinâmica. Outra vantagem é o quê? Que são raças muito adaptadas à ordenha mecânica, animais dóceis. O cara está ordenhando aqui, ó, sem precisar amarrar a perna da vaca. Isso é muito comum em raças europeias, porque são animais mais dóceis. Você pode chegar aqui que ela não vai te meter o coice na cara.
Então elas são adaptadas à ordenha mecânica, se adaptam facilmente à ordenha mecânica, são animais mais dóceis, principalmente a Jersey, tem uma boa facilidade de ordenha, são vacas que não escondem o leite, não tem teto duro e são animais com alta precocidade sexual, principalmente a Jersey, que pode ser coberta aí com 13, 14 meses facilmente, que elas já entram em cio com 13 meses, 14 meses facilmente, tá? Então, é uma grande vantagem das raças europeias, essa alta adaptação à ordenha mecânica, docilidade, facilidade de ordenha, precocidade sexual, principalmente para a raça Jersey. Então aqui, ó, é um sistema de contenção de ordenha, espinha de peixe. Eu não preciso do bezerro estar pegando aqui, ó. Esse sistema de ordenha é um sistema que confere um certo conforto para o operador, porque a vaca fica meio de lado, o acesso ao úbere fica mais perto para esse ordenhador fazer as práticas aqui de limpeza de ordenha, fazer o teste da caneca. Nesse sistema de ordenha espinha de peixe, nesse sistema de sala de contenção espinha de peixe, tá? O úbere da vaca fica mais próximo do seu ordenhador. Isso facilita as práticas de limpeza de teto, você fazer um pré-dip, um pós-dip, você lavar o teto, enxugar o teto, colocar a teteira. Então, as vacas europeias especializadas, você pode fazer um sistema de ordenha tipo espinha de peixe, que vai conferir um maior conforto para a vaca e para o ordenhador. Se for uma vaca zebuína, não posso fazer esse sistema. Por quê? Porque a vaca zebuína tem que ter o estímulo do bezerro para pegar no peito antes. E nesse sistema aqui o bezerro não consegue pegar no peito da vaca, tá? Então aqui, mais uma sala de ordenha espinha de peixe. As vacas ficam meio de lado. Isso facilita o processo de ordenha, porque o peito da vaca fica mais próximo do ordenhador. Observando também a docilidade dos animais. Os animais não têm corda amarrando as pernas, tá? São animais mais dóceis e com ordenha mais fácil de ser feita. Aqui mais uma vez a ordenha mecânica também espinha de peixe. Olha lá, o teto fica mais próximo do ordenhador, tá? As vacas não tem nenhuma corda amarrando as pernas dela. Isso facilita muito a ordenha. E isso mostra que são animais mais dóceis e tem uma ordenha mais fácil. Aqui é a disposição das vacas na ordenha tipo espinha de peixe, a sala de contenção espinha de peixe, olha lá. Ah, então a disposição das vacas na espinha de peixe, elas ficam nesse formato aqui, onde esse ordenhador ele tem um acesso mais fácil ao úbere. E como as vacas ficam meio de lado, esse comprimento de fosso vai ser menor. Isso também ajuda muito, porque esse operador aqui ele tem que fazer a limpeza em todas as vacas. Se o fosso é mais curto, ele anda menos, porque a vaca ocupa menos espaço. Então isso gera também um conforto maior para esse operador. Aqui já é uma sala de ordenha fila indiana, uma vaca fica atrás da outra, ó. Esse sistema de ordenha eu faço para vacas que ordenham, que só descem um leite com bezerro ao pé, tá? Nesse caso aqui, esses animais aqui eles estão sendo ordenhados sem bezerro ao pé, mas deve ter algum lote de vacas que só desce o leite com bezerro ao pé, e é por isso que tem essa ordenha aqui, fila indiana. Aqui, ó, já uma raça zebuína, por exemplo, a Gi leiteira, o animal meio sangue Gi, ela só vai descer o leite com o estímulo do bezerro. O bezerro tem que pegar no peito antes aqui, ó. O bezerro tem que pegar no peito da vaca antes, para a vaca poder ter o estímulo para descer o leite. Então esse aqui é uma sala de ordenha tipo fila indiana. A contenção é fila indiana. Uma vaca fica atrás da outra, tá? Então, se é raça zebuína, eu tenho que fazer fila indiana. Se é raça europeia, eu posso fazer espinha de peixe, que vai trazer mais conforto para o seu ordenhador, ok? Aqui é a fila indiana, ó. Então, se for raça zebuína, eu tenho que fazer essa ordenha aqui, porque o bezerro vai entrar aqui para pegar no peito da vaca. A vaca só vai descer o leite com o bezerro pegando no peito dela. E se for animal europeu, eu posso fazer espinha de peixe, porque não precisa do bezerro para descer o leite. Isso é uma grande vantagem das raças europeias. Agora vamos para as principais desvantagens das raças europeias especializadas. Primeiro, menor adaptação ao clima tropical, animais com menor rusticidade, tá? Isso não tem como negar, são animais menos rústicos,
são animais mais susceptíveis ao estresse calórico, tá? Animais que sob estresse calórico consomem menos, vai apresentar uma queda de produção de leite, vão apresentar menor fertilidade, maior mortalidade. Então são animais menos adaptados ao clima tropical, menor rusticidade, menor adaptação, mais susceptíveis ao estresse calórico. Então, raças europeias especializadas, olha lá, eu tenho que fornecer um ambiente para ela melhor, sombrite, tem que fornecer um conforto térmico para elas, para ela poder produzir leite. Elas são mais susceptíveis ao estresse calórico. Então, essas raças aqui, ó, elas vão apresentar uma menor rentabilidade no sistema de baixo manejo ou comum. Então, esses animais aqui especializados não são para um sistema rústico e simples, tá? Eles não são indicados para um sistema de manejo comum, de manejo mais rústico, mais simples, mais a pasto, com baixo nível de ração concentrada, instalações rústicas, animais a pasto. Não é indicado, isso aqui não é indicado para raça especializada. Elas vão apresentar uma menor rentabilidade em sistemas mais rústicos, sistemas de baixo manejo, tá? Então, sistema de baixo manejo é indicado para raça zebuína, que vai se adaptar melhor. Então, esses animais aqui, nesse sistema de baixo manejo, vão apresentar uma menor rentabilidade. Aqui mostrando aqui, ó, esse trabalho feito há muito tempo atrás por Madalena, mostrou que animais puros apresentaram uma menor rentabilidade no sistema de baixo manejo ou manejo comum. Tá? Já animais meio-sangue apresentaram uma maior rentabilidade nesse sistema de baixo manejo devido a essa alta heterose, mas nós vamos chegar lá. Então não adianta pegar o holandês puro e colocar num sistema de baixo manejo, porque ela não vai apresentar uma boa rentabilidade, né? Ela vai te dar prejuízo nesse sistema. Então são animais para um alto nível tecnológico, não é para um sistema de baixo manejo, é para um sistema de manejo mais tecnificado. Outra desvantagem, menor resistência a ecto e endoparasitas. São animais mais susceptíveis a carrapatos, a bernes, a moscas, e endoparasitas também, vermes. E tem os cascos mais frágeis, olha lá. Então, se na sua fazenda tem muita pedra, a estrada que leva do pastejo rotacionado até a sala de ordenha tem muito cascalho, tem muita pedra, pode ter certeza que vai dar muito problema de casco, tá? E vai dar muito problema, principalmente na época esses problemas de casco serão agravados principalmente na época das águas, onde o casco fica mais mole e qualquer pedrinha fura esses cascos aqui. Então são animais de cascos mais frágeis e vão apresentar mais problemas de casco. E são animais com menor resistência a ecto e endoparasitas, principalmente carrapato. Então isso é um fato também. São animais mais susceptíveis às doenças também, principalmente bezerras, são mais susceptíveis a uma doença chamada tristeza parasitária bovina, que é transmitida pelo carrapato, que vai vincular dois parasitas, Babesia e Anaplasma, tá? E isso vai transmitir uma doença chamada tristeza parasitária bovina, que é a soma dessas duas doenças aqui, babesiose e anaplasmose. Ok? Isso vai causar tristeza no animal, o animal fica anêmico, porque esses parasitas parasitam as suas hemácias, e aí o animal fica anêmico, o animal fica fraco, triste, e se não for tratado morre. Então essas raças especializadas aqui sofrem mais com essas doenças parasitárias aí. Outro problema é a mastite, né? A doença endêmica em gado de leite. Todo rebanho leiteiro vai ter um nível maior ou menor de mastite, tá? Então você vai ter uma maior incidência de mastite nesses animais. São animais mais susceptíveis às doenças, principalmente mastite. Tá? Então é um problema também da animais especializados. Eles apresentam uma alta produção de leite e ficam mais susceptíveis à incidência da mastite. Então todo o controle para evitar esses casos maiores de mastite devem ser adotados para essas raças aqui, que elas vão apresentar uma tendência maior para ter mastite, tá? A principal doença de gado de leite, doença endêmica, todo rebanho leiteiro vai ter, ou em maior proporção ou em menor proporção. Isso vai ser muito influenciado pelo manejo sanitário da ordenha, pela higiene da ordenha, pelo seu controle da mastite. Como é que você faz esse controle? Isso vai influenciar muito no nível de incidência da mastite. Porém, raças especializadas por apresentar maior produção de leite, são mais susceptíveis também à mastite. Então,
raças especializadas vão apresentar esses problemas, né? Maior susceptibilidade a carrapatos, a ecto e endoparasitas, tem que ter um controle maior sobre a mastite, problema de carrapato, os cascos são mais frágeis, animais mais susceptíveis às doenças, tá? Então, você vai ter em resumo, as raças europeias especializadas apresentam um alto potencial de produção de leite, tem genética para produzir leite. Só que a produção de leite, ela depende não só da genética, ela depende da genética e do ambiente. Em torno de 25% da produção de leite depende da genética. O resto é ambiente. Então não adianta você querer pegar um animal desse, uma raça europeia especializada, e jogar nesse ambiente que ela vai encher de carrapato, que ela vai sentir calor, que ela não vai conseguir produzir. Então são animais com alto potencial de produção de leite, têm alta genética para produzir leite, porém são mais exigentes em manejo, exigem um manejo diferenciado em tudo. Você tem que fornecer um clima bom para elas. Pessoal, como é que eu vou mudar o clima da minha fazenda? Não, você não vai mudar o clima da sua fazenda, mas você pode botar sombra, você pode fazer sombrite, você pode colocar mais fonte, mais água, você pode melhorar o seu manejo nutricional. Então você pode gerar, né, essas condições para que o animal tenha um conforto térmico melhor, tá? Então são animais com alto potencial de produção, mas mais exigentes em manejo. Isso demanda maior investimento e acaba aumentando os custos de produção. Você tem que entender isso. Você quer partir para um holandês? Tudo bem. Você tem que saber que você vai ter que investir mais e é mais caro produzir esse animal. Então, são animais que exigem um manejo diferenciado, tá? E são mais rentáveis em sistemas de manejo melhorado. Tem que ter um manejo diferenciado para eles. Então, tem que ter uma boa nutrição, uma boa sanidade, a mão de obra especializada, instalações mais elaboradas, instalações mais caras, tem que investir um pouco mais em instalação. São animais que não são adaptados a instalações mais rústicas, tá? Então você vai ter que investir muito em fornecimento de ração concentrada, em manejo sanitário, principalmente de carrapato, mão de obra especializada para alimentar os bezerros, manejar as vacas, instalações que vão atender a demanda desses animais. E tudo isso, como eu já falei, está associado ao maior custo de produção. Por isso que para criar um animal desse aqui, o preço do litro de leite tem que ser bem alto, esse produtor tem que receber um bom valor pelo preço do litro de leite, e o preço da ração, né, o preço da ração principalmente tem que ser mais barato, porque esses animais são animais que demandam uma alta quantidade, eles vão produzir uma alta quantidade de leite e precisam comer mais ração para produzir essa alta quantidade de leite. Então, em resumo, seria isso, né? Tem que dar condição de manejo para esse animal expressar todo o seu potencial genético. E como é que você vai dar condição? Você vai ter que ter um ambiente bom, você vai ter que ter um manejo nutricional bom, um manejo reprodutivo bom, para poder esses mais poderem expressar esse alto potencial genético. Vamos falar das principais raças agora europeias especializadas. A primeira dela é a raça holandesa, né? A raça mais criada no mundo, a raça mais importante do mundo, raça leiteira mais criada em todo o mundo. É a raça que produz mais leite, a raça leiteira que tem maior potencial de produção de leite. Ninguém bate a holandesa. Ela pode chegar a produzir de 6 mil a 10 mil litros de leite por lactação. De 6 mil a 10 mil litros de leite por lactação, é isso mesmo. E a duração da lactação dela pode ser superior a 10 meses. São vacas que produzem muito leite. Então é a raça leiteira mais criada no mundo e a raça leiteira que mais produz leite. Essa alta produção, então são vacas que vão produzir uma alta produção de leite em condições ideais de manejo, de nutrição e de conforto ambiental. Então você precisa fornecer todas essas condições para que ela consiga produzir muito leite. Nós temos a holandês preta e branca, e temos a holandês vermelha e branca. Então tem essas duas. A holandês preta e branca é dominante, essa pelagem aqui, ela é dominante em relação a essa pelagem aqui. Em termos de potencial de produção, os animais têm um mesmo potencial, apenas o rebanho preto e branco é bem maior se comparado ao rebanho vermelho e branco,
com isso você consegue ter uma maior intensidade de seleção no rebanho preto e branco. Mas os dois, tanto o vermelho e branco quanto o preto e branco, têm o mesmo potencial de produção. Então a raça holandesa é a raça com maior produção de leite no mundo, a raça que mais produz leite no mundo. Você bate o olho nesse animal, você já vê o potencial que essa vaca tem. É o tamanho do úbere dela, é o volume do úbere desses animais. Animal descarnado. Então esse é um tipo de animal que vai produzir muito leite, tem jeito. As fêmeas têm um alto porte e nascem pesadas. Os machos também têm alto porte e nascem bem pesados. Outra raça é a raça Jersey, a origem dela na ilha de Jersey, Inglaterra. A principal característica da Jersey é o seu leite com alta produção de sólidos, com alto teor de sólidos. Então é uma vaca que produz um leite com maior teor de proteína e com maior teor de gordura. Chega a produzir até um leite com 5% de gordura, tá? A outra característica dela é que ela tem um porte pequeno, são animais com alta precocidade sexual, 13, 14 meses já podem ser emprenhadas, animais que apresentam alta longevidade, vão produzir altas produções durante muitos anos, um animal mais rústico e mais adaptado e fértil se comparado à raça holandesa. Então ela já é um pouquinho mais rústica, já se adapta melhor ao clima tropical se comparado com a raça holandesa e tem uma maior fertilidade também que a holandesa. É a segunda raça leiteira mais importante no mundo. A sua produção de leite pode chegar de 5.000 a 6.000 quilos de leite por lactação, com um leite aí com teor de gordura de 4 a 5%, maior também que a produção de gordura da raça holandesa. A grande vantagem da Jersey é sua alta fertilidade, sua alta precocidade sexual, sua alta docilidade, animais muito mansos, né? Isso facilita o manejo. É um animal de pequeno porte, mais adaptado à produção a pasto. Apresenta uma alta longevidade. O que é longevidade? Consegue produzir altas produções de leite durante muitos anos, tá? Animais com bons aprumos, com bom sistema mamário e apresenta uma boa facilidade de parto, tá? Então a raça Jersey, a principal vantagem dela é esse leite com alto teor de gordura, de 4 a 5% de gordura no leite. Apresenta boas pernas e pés, bons aprumos e um bom sistema mamário. Apresenta boa fertilidade, boa precocidade sexual, uma grande vantagem da Jersey. A pelagem é parda, variando do pardo escuro até ao amarelo claro, com focinho e olhos claros, né? Os pelos em volta do focinho dos olhos são claros, característica da raça Jersey. Os machos têm a pelagem mais escura. As fêmeas apresentam um peso de 350 a no máximo 400 kg e as bezerras nascem com 23 kg de peso. Tá? O macho 650 kg e os bezerros nascem com 27 kg. Outra raça que nós temos aqui, leiteira, é a Guernsey, também uma raça inglesa, apresenta um porte médio, também o leite com alto teor de sólido, né? chamado raça manteigueira, porque a manteiga é feita do sólido, da sua parte do seu teor de sólidos, né? Quanto maior o teor de sólidos, maior vai ser o rendimento dos produtos lácteos, né? Quanto maior o teor de sólidos, você vai ter um maior rendimento para fazer queijo, para fazer manteiga, para fazer iogurte. Então esse alto teor de sólidos é muito bom para a indústria, né? Chamado raça manteigueira porque tem um alto teor de gordura no leite. Então a sua pelagem é sempre malhada, com predomínio de amarelo. Então essa é a raça Guernsey. As fêmeas têm um porte também superior a 350 kg, no máximo 400 kg. A parra do suíço leite é uma outra raça também, outra raça europeia especializada em produzir leite. Nós temos a parra do suíço corte e a parra do suíço leite. A origem dela é suíça, como o próprio nome já diz, né? A parra do suíço. Apresenta uma boa capacidade de pastejo e adaptação superior à raça holandesa. A produção de leite varia de 4.000 a 6.000 litros de leite por lactação. Também é um animal que apresenta uma boa produção de leite. Tem um bom teor de gordura. As fêmeas têm um grande porte também, chegando até 700 quilos. A sua pelagem é parda clara. E pode ter também a pelagem pelo de rato, né? Pelagem cinza escura, chamada pelagem pelo de rato. Os pelos em volta do focinho também são brancos, assim como na Jersey, tá? Os machos podem chegar até 900 quilos. Essa é uma raça escocesa, né? A raça Ayrshire, também uma raça com uma boa produção de leite.
Ela parece a raça holandesa, mas não é. É uma raça escocesa, a Ayrshire. E a raça sueca vermelha e branca, que também é uma raça que apresenta uma boa produção de leite, uma raça sueca. Tá? Então essas raças podem ser utilizadas para a produção de leite a pasto no Brasil? Sim, pessoal, essas raças podem ser utilizadas para a produção de leite a pasto no Brasil, desde que se forneça condições para expressar o seu potencial genético. Tem que ter um bom manejo, um manejo diferenciado, tem que ter sombra, tem que ter água, tem que ter uma boa ração concentrada. E tudo isso gasta mais dinheiro, né? São animais que demandam um manejo, né, mais tecnificado. E isso vai aumentar os custos de produção, já comentei sobre isso, né? Mas é perfeitamente possível criar esses animais a pasto. Eu tenho que fornecer condições ideais de nutrição, conforto térmico e manejo sanitário para que elas possam expressar todo o seu potencial genético. Mas é perfeitamente possível criar esses animais a pasto aqui, ó, vacas holandesas a pasto. Só que eu tenho que fornecer condições para ela expressar o potencial genético. Tem que ter uma boa pastagem, um bom manejo nutricional, né? Então, mas é perfeitamente possível produzir esses animais a pasto também no Brasil, desde que eu forneça condições para ela. E para qual sistema esses animais são indicados? Para qual sistema de produção essas raças são indicadas? Para um nível muito alto, um nível tecnológico muito alto, onde eu quero vacas com produção acima de 8.000 kg de leite por lactação, ou seja, vacas com média superior a 26 a 27 litros de leite por dia. Tá? Então, para esse sistema de nível muito alto, eu indico a raça holandesa. Você quer produzir muito leite? Você quer vacas com produção acima de 26, 27 litros de leite por dia? É indicada a raça holandesa. Tá? Agora, para qual produtor que esse nível muito alto é indicado? Para o produtor que tem uma alta capacidade de investimento, né? Para um produtor que está numa região onde o preço do grão é barato, para um produtor que recebe um alto valor pelo seu litro de leite. Então, para esse produtor, esse sistema de alto nível tecnológico, muito alto nível tecnológico, vai ser viável. Para aquele produtor que está lá no sistema pasto, o preço da ração é cara, o clima é ruim, é quente, você quer um sistema mais rústico, não é indicado para você raça europeia especializada. O produtor que quer um sistema mais rústico, não é indicado raça europeia especializada. Nós vamos indicar um outro sistema de cruzamento ou uma outra raça para você. Tá? Raça europeia especializada para aquele produtor mais tecnificado, que quer produzir um nível, que ele quer vacas que se adaptam a um nível muito alto tecnológico, vacas de alta produção. Tá? Já para um nível muito alto, é indicado também as raças holandesas, Jersey, Pardo, Suíço e Sueca. Então essas raças europeias especializadas são indicadas para um nível muito alto ou para um nível alto, de alto nível tecnológico de produção, onde eu quero vacas aí com alto potencial de produção. Eu já expliquei para qual produtor que essas raças são indicadas, né? Um produtor que tem uma alta capacidade de investimento, que está num clima mais ameno, que recebe um alto preço pelo litro de leite, que quer partir para o sistema confinado ou para um sistema semi-confinado, que está numa região onde tem muitos subprodutos e coprodutos da indústria que ele pode utilizar na alimentação desses animais para baixar o custo de produção. Então, para esse produtor com um nível de manejo mais melhorado, é indicado raças europeias. Para esse produtor que quer um alto nível tecnológico ou um muito alto nível tecnológico, aí eu vou indicar raça holandesa, Jersey, Pardo, Suíço, etc. Então foi o que eu falei, né? Esse alto nível tecnológico é para aquele produtor que está em região estratégica, preço do concentrado barato, preço do litro de leite alto, produtor com maior capacidade de investimento. Então esse produtor ele pode optar por esse nível tecnológico, tá? Lembrando que o alto nível tecnológico, já falei também isso, vai ter um maior gasto com alimento concentrado, então tem que estar localizado numa região produtora de grãos, porque 60% do custo de produção do leite vem da alimentação. Então por isso que tem que estar numa região produtora de grãos para conseguir ração barata. O produtor também que optar por raças europeias tem que observar também esse maior gasto com medicamentos, por isso que muitos deles muitos deles optam pelo confinamento, então eles fazem um freestyle, um T-style, porque você não vai ter problema com carrapato,
Se o animal sair do pasto, ele não vai ter problema com carrapato, tá? Então você consegue ter um controle disso aí quando você confia nos animais. Precisa ter mão de obra qualificada, né? E assim, principalmente para fazer esse manejo de bezerros, que tem que ser uma pessoa muito bem treinada para fornecer o leite diariamente para os bezerros, para fornecer ração, para identificar as possíveis doenças, para tratar os animais doentes. Então tem que ter uma mão de obra qualificada, tem que fornecer um conforto animal. Por isso que muitos deles já fazem confinamento, colocam o animal no galpão e faz todo o sistema ali para manter aquele galpão com a temperatura adequada. São animais com maior exigência nutricional, com maior gasto, e isso vai ter um maior gasto com alimentos concentrados. Então, animais com maior exigência nutricional acaba gastando mais no concentrado. Então, tem que ser uma região, né, com preço baixo de concentrado. Então, já falei sobre raças europeias. Vamos passar para raças de dupla aptidão. Você está vendo a primeira aqui, ó, que é a raça cimental. Você vê que não é uma raça leiteira, né? Ela é uma raça de corte e leite. Então, raça de dupla aptidão é isso, é corte e leite. Então a principal delas é a raça cimental, que é uma raça suíça. Você vê que o animal tem uma boa proporção, tem uma boa musculatura, mas tem um bom úbere também. Então essas são as raças de aptidão dupla. Serve tanto para corte, tanto para leite. Você quer produzir carne? Ela serve. Você quer produzir leite? Ela serve também. Tá? E a outra é a raça normando, que é uma raça francesa, tá? Que também é a aptidão dupla, né? Serve tanto para produzir carne quanto para produzir leite. Você observa até pela musculatura no posterior que esse animal tem. Já raças de dupla aptidão são indicadas para qual sistema de produção? Já nível baixo, nível de baixo tecnológico. Então raças de aptidão dupla, como cimental e normando, são indicadas já para o sistema de baixo nível tecnológico. Eu quero vacas com menor potencial de produção, porque a produção de leite dessas vacas é menor também, tá? Pessoal, chegamos ao final da primeira parte dessa aula sobre raças, sobre bovino de leite, tá? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional. Se você tiver interesse nesse e-book, ele tem um valor baratinho. Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim que eu mando o e-book para você, tá bom? Ele custa apenas R$ 35,00. Manda um e-mail, jgnzot76@gmail.com. Eu tenho uma série de e-books e uma série de planilhas, né, que se encaixam direitinho para sua fazenda. Eu chamo soluções para a pecuária. Eu tenho planilha, né, que vai monitorar e ensinar você a fazer todo tipo de ração, tá bom? E tenho planilhas para gerenciamento do rebanho, tá? Tem várias planilhas. Se você quiser que eu mande para você a nossa lista, é só mandar um e-mail para mim solicitando que eu mande a nossa lista de e-mail para você, a nossa lista de planilhas e e-books para você. Como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Um abraço, sucesso sempre e até a próxima!